Capítulo 7, parte 4. Assim, cerca de 9 meses pós-Léo, eu finalmente me senti apta, técnica e emocionalmente, a mostrar meu portfólio e me candidatar para valer a uma vaga de assistente. Por meio do amigo de um amigo, fiquei sabendo que um fotógrafo comercial chamado Frank estava procurando um segundo assistente. Frank fazia principalmente fotos de moda e de propaganda e eventualmente algum trabalho editorial. Ele tinha um estilo cinematográfico marcante que evocava o realismo, uma visão que eu admirava e que conseguia me imaginar fazendo, com o meu toque pessoal, obviamente. Antes que eu pudesse desistir, liguei para o Frank para falar sobre a vaga, e ele marcou de me entrevistar em seu pequeno estúdio no bairro de Chelsea. Logo de cara, o Frank me impressionou e me deixou à vontade. Ele tinha um lindo cabelo grisalho, estava vestido impecavelmente e era muito gentil. Havia algo sutilmente efeminado em seus modos, que me fez pensar que se ele não seria gay, o que, naquela altura da minha vida, saída de uma cidade operária e tendo estudado em uma escola conservadora do Sul, ainda soava como uma novidade sofisticada e excitante para mim. Fiquei observando Frank tomar seu cappuccino enquanto analisava com indulgência meu portfólio amador, que eu colocara em um álbum de capa de couro sintético. Ele ia passando as páginas e murmurando sua aprovação. Quando fechou o álbum, ele me olhou nos olhos e disse que, embora ele reconhecesse que eu tinha futuro, preferia não fazer rodeios. Ele já tinha uma primeira assistente e o que precisava naquele momento era de um faz-tudo, alguém para pegar as contas, buscar café e ficar por lá boa parte do tempo. Certamente uma função sem o menor charme, explicou ele. Posso fazer isso, assegurei com honestidade. Eu já fui garçonete. Sou ótima para ficar à disposição. Cumpro ordens como ninguém. Frank permaneceu frio ao me contar que antes de mim, ele já havia contratado 4 outros segundos assistentes. Segundo ele, todos tinham referências melhores que as minhas, mas um a um todos se revelaram indolentes e pouco confiáveis. Daí ele fez uma pausa e disse que eu parecia diferente. Você me inspira sinceridade, disse ele, e eu gosto do fato de você ser de Pittsburgh, uma cidade boa, honesta. Eu lhe agradeci e abri um sorriso com uma vontade enorme de agradar. Frank retribuiu o sorriso e disse, o trabalho é seu, basta ser pontual e não faltar que você se dará bem. E foi o que eu fiz. Compareci todos os dias, nos 2 anos seguintes, e cumpri de bom grado as ordens do Frank e de sua primeira assistente. Marguerite, uma mulher mais velha, peculiar. Frank e Marguerite eram os gênios criativos enquanto eu cuidava dos detalhes de fundo. Eu cuidava das apólices de seguro, das sessões de fotos maiores e às vezes até falava com a polícia. Eu cuidava do aluguel dos equipamentos, ajustava a iluminação e os estrobos segundo as especificações detalhadas do Frank e quase sempre começava a trabalhar com o sol nascendo. Eu colocava o filme na câmera. Nos últimos tempos que eu estava trabalhando lá, Frank dizia que nunca tinha visto ninguém colocar filmes tão rápido, o que à época soava como o melhor dos elogios, e fiz literalmente milhares de medições com o fotômetro. Resumindo, eu aprendi todos os meandros da fotografia comercial, enquanto adquiria confiança para um dia arriscar por conta própria. E era lá que eu estava quando o Andy entrou em minha vida. Dizem que timing é tudo. E quando olho para trás, acredito totalmente nessa teoria, pois se o Andy tivesse me chamado para sair antes disso, eu teria encarado seu convite como um ato de piedade, algo arquitetado pela Margot. Eu teria rejeitado de cara, e como Andy não é um cara dos mais agressivos, teria deixado por isso mesmo. E mais importante ainda, eu não teria tido tempo de ficar com alguns dos caras que, embora incidentais, insignificantes e cuja maioria não era durado mais que 2 encontros, tiveram sua validade. Por outro lado, se ele tivesse feito sua investida um pouco depois, eu poderia ter dado uma de cínica,
um feito considerável para uma mulher perto dos 30, mas algo do que eu seria tristemente capaz. Ou eu poderia ter começado a namorar outro rapaz a sério, talvez alguém como Léo, já que dizem que a gente sempre acaba escolhendo o mesmo tipo toda vez. Ou então eu poderia ter me tornado, obviamente, absolvida demais pelo trabalho. Mas, ao contrário, eu me senti otimista, contente e autossuficiente ao máximo para uma jovem solteira vivendo em uma metrópole. Eu ainda pensava no Léo e no que teria dado errado, muito mais do que gostaria de admitir para qualquer um, até mesmo para mim. E a lembrança dele ainda me tirava dos trilhos, fazia disparar meu coração e me deixava com um aperto no peito. Mas aprendi a controlar e separar as emoções. A dor mais forte aos poucos foi se acalmando, como acontece com todo mundo. Eu já conseguia encarar o Léo com um olhar de realidade, um amor do passado que não ia mais voltar, e me julgava uma mulher mais experiente e mais completa por tê-lo perdido. Em outras palavras, estava pronta para um novo relacionamento, para um homem melhor. Eu estava pronta para Andy.